Aqui está o vereador de Bananeiras, Nicodemos Costa. Ele é do MDB, obteve no último pleito 437 votos, né? Não logrou isso para o próximo biênio, mas aqui está para cumprir sua missão em trazer o que é de mais importante diante a tudo que foi realizado, possível apresentar em seus mais diferentes requerimentos na casa de Odon Bezerra, a casa do povo bananeirense, e vamos agora conversar com ele, querido vereador Nicodemos Costa, qual o cumprimento aqui, e também faço extensão de um abraço ao Edivaldo, aqui, que o acompanha, mora ali em Roma, nosso querido distrito de Roma, povo hospitaleiro. Conversávamos bastante aqui sobre esse tão importante distrito do município. Querido irmão, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lindomar Silva, bom dia, Wilton Moura, nosso amigo Edivaldo Martins, liderança lá de Roma, todos os amigos radiovintes que nos acompanham, de modo especial, o nosso povo querido de Bananeiras. Grande Lindomar, desde já me coloco à disposição para seus questionamentos. Vamos aproveitar e falar um pouco das eleições 2020. Nós tivemos aqui recentemente esses dias de muita correria, naturalmente, é possível entendermos isso, para que depois a gente entre em assuntos tão importantes quanto aos requerimentos apresentados, as suas ações legislativas. Que análise o senhor faz referente às eleições 2020? Lindomar, as eleições de 2020 é uma eleição atípica, diferente de todas as outras que possa se imaginar, não é? Porque algo que era muito comum, que as pessoas gostavam, que participavam, que tinha mais oportunidade de conhecer o trabalho dos candidatos, de conhecê-lo melhor, de ter um contato mais próximo, de ouvir as ideias de quem tinha ideia, os projetos de quem tinha projeto, os serviços, os trabalhos prestados de quem realmente trabalhou ao longo dos seus mandatos. Essa oportunidade ela não existia nessa campanha, porque essa foi uma campanha em que a gente só tinha uma saída: a visita porta a porta e interação nas redes sociais. Só que interação nas redes sociais ainda é algo meio novo. Hoje, para você chegar à casa de todo mundo, chegar a 6.000 pessoas, 7.000 pessoas numa cidade dessa, como chegaria num comício, precisa se gastar pelo menos R$ 150 por cada postagem no Facebook. Quando você fizer 10 postagens, já foi embora quase R$ 2.000, né? Então, sem contar que não dá para estar nas redes sociais de qualquer jeito. A gente tem que contratar agência aí, qualquer uma empresa que for fazer um trabalho bacana para chegar na casa do povo, aí vai embora outros quase R$ 10.000. Então, não foi fácil, porque teve essas mudanças aí que acabou se tornando essa eleição um ambiente mais complexo. A sorte que, no tocante às eleições de prefeito para uma cidade que nem Bananeira, como os problemas são gritantes e é apenas 2 candidatos, ficou mais fácil trabalhar a campanha. E acabou que a gente conseguiu esse êxito, esse sonho que a gente já vinha alimentando de mais de 5 anos, de conquistar a prefeitura de Bananeiras para fazer as mudanças que a gente acredita que é justo para com o nosso povo, culminando com a eleição do meu amigo que já está aí assistindo, o nosso prefeito Matheus Bezerra, e o nosso vice Douglas Bubu, que é outra figura sensacional que tem muito a contribuir com essa cidade. O fator do seu sentimento em não ter sido reeleito, o que naturalmente lhe traz ao ponto de expor, de esclarecer ao bananeirense mediante as ações realizadas legislativamente falando? Como é que o senhor se sentiu por não ter tido essa reeleição, vereador, sendo bem franco? Olha, quando chega assim, primeiro, quando começa já a campanha, a gente já começa a sentir, perceber muita coisa. Perceber onde valeu a pena aquilo que você fez, onde não valeu a pena. Quem sabe pagar com lealdade, quem sabe pagar com ingratidão o bem que você fez nos 4 anos. E você começa a saber quem é amigo só quando precisa e quem é amigo de verdade em todas as horas. Por sinal,
Eu digo quem é família, quem não é, então tem tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que quem entra numa disputa já sabe, tem duas saídas, ou ganha ou perde, não é? E o cidadão ele tem a liberdade de escolher o tipo de vereador que ele quer ver lá na Câmara dos Vereadores, não é? Então, eu particularmente costumo respeitar a decisão das urnas, não é? É igual a decisão de juiz, você pode até discordar, mas não há muito o que contestar, não é? Então, é evidente que eu preferia ter saído eleito, como qualquer um que foi candidato, mas ali a gente saiu com a emoção meio que dividida. Um mix ali de alegria, porque conseguimos o objetivo maior, que era eleger o prefeito Matheus Bezerra, e na vitória para prefeito me sinto vitorioso, mas ali, né, um pouco triste, né, por não ter logrado o êxito. Mas com a consciência muito tranquila de que o que era possível fazer, eu fiz. Não é fácil você passar 5 anos fazendo oposição, fazendo um bom combate, denunciando o que está errado, cobrando soluções para os problemas da cidade, fazendo tudo que vocês viram que a gente fez via redes sociais, via internet ou na tribuna da Câmara de alguma forma, cobrando o que interessa ao povo, porque eu acho que não tem um vereador que tenha cobrado mais que eu, por exemplo, reforma de escola, modernização de escola com estrutura tecnológica de internet, de computadores e tablet. Inclusive, se o prefeito tivesse atendido, que geralmente não costuma atender pedido de oposição, se tivesse atendido, Bananeira não teria sofrido o colapso que sofreu esse ano durante a pandemia, em que os professores ficaram aterrorizados sem saber o que fazer para dar aula aos alunos, porque não tinha em seu controle, por exemplo, internet, tablets e outras ferramentas tecnológicas que possibilitam a educação à distância. Então, veja, eu sem saber que ia vir uma pandemia, ainda em 2017, 2018 já pedia modernização das escolas com recursos, com tecnologias sociais modernas, como tablet nas escolas, internet e outras coisas que possibilitaria uma melhor qualidade de ensino, mesmo com essa pane que deu aí, em que todo mundo teve que ficar em casa. Não tem que tenha cobrado, por exemplo, mais limpeza de açude, construção de novos barreiros, recuperação de estrada com pissarra, né, amigo Paulo, que acompanha aqui no Face, dentre outras coisas, e feito projetos também. Então, quando você vê tanta coisa que você fez, aí você fica se perguntando. Até outro dia eu conversava com um colega e ele dizia, pelo jeito não vale a pena você se preocupar muito com os problemas da cidade na tribuna ou na imprensa. Pelo jeito parece que o que conta mesmo e nem fazer favores, ajudar demais durante o mandato, parece que o que conta mesmo é fazer o que muitos fazem por aí. Nas vésperas. Só passa 4 anos entucado, juntando, e na hora da campanha vira santo milagreiro. Pergunta quem que está precisando de quê para poder votar. Pelo jeito, parece que é o que realmente faz diferença, não para todos, para muitos, né? Porque, graças a Deus, ainda tem uma maioria aí bacana mesmo que tem uma outra visão e que quer um outro conceito de político. Mas são vários fatores. Por esse exemplo que o senhor cita, isso se torna desgastante ou até mesmo desnecessário pontuar assuntos que sejam eles importantes para a discussão legislativa? Eu prefiro da forma que foi feito, apesar sempre debatendo os interesses da cidade. Resultado, digamos. Por exemplo, será que eu não tinha razão, por exemplo, quando há uns 2 anos atrás eu pedia que o prefeito se interessasse mais pela necessidade de construir novos conjuntos habitacionais? Por quê? Porque, no meu entender de vereador, quando se constrói um conjunto habitacional de 200 casas, no mínimo se gera 90 empregos diretos, como de servente, de pedreiro, o que aquece a economia, gera oportunidade para quem não tem, além de realizar o sonho da casa própria, para quem vive pagando aluguel. Por sinal, quantas famílias a gente não chegou nessa campanha, que a família honesta dizia ali o seguinte: olha, eu não lhe peço nem um centavo, eu só quero que quando você chegue lá, diga a Matheus que faça diferente do atual prefeito, volte com os programas de construção de casa, porque
A gente com a família grande não aguenta mais de tanto pagar aluguel e nunca a casa é nossa. Quer dizer, então a gente encontra muitas pessoas que sonham que queria mesmo um futuro melhor. E graças a Deus que tiveram aí a ideia de eleger o nosso amigo Matheus Bezerra, que tem esse compromisso de retomar os programas de construção de casas para quem não tem, que é muito importante. Só sabe a alegria da família quando recebe uma casa, quem já viu a emoção que é quando o prefeito, o secretário vai lá e entrega a chave, diz que é sua. Então é uma emoção muito grande, porque são famílias que viviam sofrendo, que passa até o seu ambiente, né? Então eu acredito numa política que gera transformações na vida das pessoas. E para minha felicidade conseguimos a prefeitura para tentar implementar algumas ações desse jeito. Então, como você perguntava aqui, como é que eu me sentia depois do resultado, é normal que existam algumas frustrações. Mesmo se eu tivesse ganhado, teria algumas frustrações com algumas pessoas que não reconhecem o que a pessoa faz, mas também muita alegria por ter conseguido o objetivo maior, eleger o nosso prefeito, não é? Que é quem tem o poder da caneta para decidir os rumos da cidade, para onde vai o recurso público. Seu mandato se encerra em 31 de dezembro. Há 29 dias estamos para uma nova legislatura. Nicodemos continuará com a missão de poder voltar à casa de Odom Bezerra? No amanhã ou no depois, eu não sei nem se eu estou vivo, então eu não posso te dizer. Mas Deus lhe se daqui a viver. 4 anos, se eu posso ser ou não. É evidente que quem está na política sempre existe uma possibilidade. Inclusive eu sou acostumado com recomeços, não é? Eu ainda lembro que eu fui candidato no momento que eu nem queria ser, ali por volta de 2012, e naquela eleição, 2012 não, acho que foi a primeira vez que eu fui candidato. 2012. Não é? E havia uma pressão para que o partido na época, PSB da época que eu participava, tivesse um candidato e tal, eu fui. Não logrei êxito. Como recompensa pelos meus esforços, recebi covardia por parte do prefeito que se elegeu na época. Tive coragem de chutar o balde em relação ao governador, prefeito e tudo, romper e seguir com o deputado tinha um para a oposição. Então comecei tudo do zero. Lembro que na época perdi todos os empregos, todas as indicações que eu tinha no estado. E aí todo mundo dizia, Nicodemo acabou-se, porque é 16 famílias que deixam de apoiar ele para não perder os empregos no estado e tal. E no final quebraram a cara, como a fênix, a gente ressurgiu das cinzas e saiu eleito em 2016, não é? E imagine agora que a gente, não é, sai de uma eleição sabendo quem são nossos verdadeiros amigos, feliz também com o comprometimento da minha família, que sempre está junto em todos os momentos. Eu sou muito grato pela família que tenho e a qualidade dos amigos que tenho, como Edivaldo e muitos aqui em Roma e toda a zona rural, né? E imagine, agora com a prefeitura aí para a gente ajudar Matheus a fazer um governo de verdade, né? Levantar a saúde do município, que está um caco. Por sinal, a maior cobrança que eu e que Matheus Bezerra recebia, eu, vice Douglas Bubu, em todos os cantos que a gente andava, de cada 10 pessoas, pelo menos 8 ou 9 dizia: meu filho, pelo amor de Deus, se você não quiser fazer nada, mas pelo menos levanta a saúde de bananeira que ninguém não aguenta mais. O senhor falou que estruturalmente ou emocionalmente está acostumado a recomeços. E financiando palavras suas já ditas nessa sua introdução de fala, problemas gritantes em Bananeiras. O que é de importante recomeçar nesse seu termo usado de gritantes necessidades a partir de 1º de janeiro com Matheus na prefeitura? Tem muitas coisas. Por exemplo, quando a gente anda na zona rural, existem 3 reclamações latentes. Os trabalhadores rurais, por regra, reclamam o seguinte: da falta de açude, que a prefeitura, por sinal, essa turma que está no poder passou 16 anos, não construiu nenhum açude de grande porte. A exemplo do de Baixa Verde, que foi construído ainda na época do governador Zé Maranhão, que contribui para a melhoria da qualidade de vida diretamente de mais de 30 famílias. Se você for ver, Baixa Verde, embora seja uma comunidade pequena, toda semana sai pelo menos 3 carros
de frutas, verduras e legumes para as feiras de Guarabira e Belém. Quer dizer, isso é inimaginável numa comunidade que não tem reservatórios de água. Sim, isso é inimaginável numa comunidade em que a prefeitura e o Estado não fazem intervenção desse tipo. Então, na medida em que a população teve cobrando muito da gente, que a gente tivesse uma atenção a mais, que tirasse os trabalhadores do abandono, no sentido de construir reservatório d'água para que eles possam trabalhar mais a agricultura, criar mais animais, produzir mais peixe. Na medida em que os agricultores cobraram mais horas máquina para a recuperação de estrada, que há uma crítica muito grande, que o atual gestor não recuperava a estrada com pissarra. Só agora perto da Câmara foi que tentou fazer algumas intervenções. E, além disso, uma cobrança que era da zona rural e da cidade era em relação à saúde. Todo mundo xingando o hospital e com razão. Vereador, então tá na cara que é os 3 maiores problemas de bananeira que o povo quer que a gente resolva urgente. Permita-me fazer um adendo nessa sua fala que é muito sugestiva. O fator da prefeitura não dar essa assistência a esses produtores que semanalmente dão saída desses legumes, dessas frutas para essas respectivas feiras. O que está tornando possível a eles, mesmo com essas dificuldades e falta de assistência da prefeitura, tornar possível a saída desses caminhões semanalmente? Primeiro, a coragem que o nosso povo tem que trabalhar. O nosso povo é um povo honesto, trabalhador. Né? Isso é uma característica do nordestino, paraibano, que por mais que sofra, por mais que seja difícil, ele não se dobra às dificuldades. Então, hoje, vez por outra, um agricultor está ali no Banco Nordeste, pegar 5 mil reais de um agroamigo, ou 16 mil de um banco no Nordeste, ou Banco do Brasil, ou Caixa Econômica, para fazer um assunto com recursos próprios. Outros que não têm possibilidades de contrair um empréstimo dessa forma, acaba, coitado, sofrendo, né? Não conseguindo fazer. E outra coisa é que as nossas terras, por exemplo, esse ano eu andei muito no redor de Vila Maia, no redor de Roma. Vila Maia nem tanto, mas especialmente Roma. E a gente vê a força da produção de fruta dos nossos produtores rurais, a produção de peixe e também legumes, dentre outras coisas. Aí eu fico pensando, se o nosso agricultor já faz tanto, sem a prefeitura garantir nem estrada boa o ano todo, imagine se a prefeitura chega e dá um escorãozinho ali, com a hora máquina para fazer o serviço do agricultor, para garantir o aumento do reservatório de água, para garantir o poço artesiano para ter água boa para beber. Roma de Baixo, por exemplo, sofre muito por falta disso, não é? Lá em Nossa Senhora de Fátima também sofre muito com isso. Jaracatiá, meu Deus, nem se fala. E dentre outras áreas, imagine assistência técnica. Nós temos 5 técnicos agrícolas super competentes, todos graduados e alguns até pós-graduados, e que não são aproveitados pela prefeitura de forma correta para traçar planos de desenvolvimento agrário para o município. Você disse imagine que se a prefeitura chegar chegando. O senhor disse que nós temos, no caso, são servidores efetivos do município? Efetivos, concursado aí há uns 8 ou 10 anos atrás, uns 10 anos atrás. E não são utilizados? Tem comunidades que a gente chega, por exemplo, essa região de Roma é muito forte na produção de banana, e a região de Vila Maia. Tinha muita gente que, quando a gente tocava no assunto de assistência técnica, tinha pessoas que se admiravam, que não sabiam que tinha técnico agrícola na prefeitura de Bananeiras. No caso, a prefeitura dispõe de 5. Só que, você sabe, você pode ter os melhores profissionais do mundo perto de você, mas se você é o executivo e não delega tarefa para essas pessoas, eu digo, ela não sabe por onde começar. Porque todo mundo sabe que os funcionários de uma prefeitura, eles esperam partir do prefeito e do seu secretário delegações. Quer dizer, olha, porque eu tenho certeza, na hora que Matheus Bezerra e o próximo secretário de Agricultura chega para os 5 técnicos, e conheço todos, e diz o seguinte, olha, eu quero que vocês façam um levantamento das principais vocações econômicas de Bananeira por região. E uma pesquisa para a gente levantar aí quais são os principais problemas que os agricultores enfrentam. E feito isso, vamos pensar aqui de que forma traçar um plano de desenvolvimento agrário para o nosso município, para dar uma melhorada, né, na produção de peixe, na produção de fruta, de verdura, na melhoria na questão de recursos hídricos, na questão de estrada, enfim. Amigo, eu tenho certeza que eles traem um raio-x muito bacana dessa cidade, dos problemas que tem e do que a gente tem que fazer.
E aí a coisa anda, amigo, né? Mas isso nunca foi feito nesses 16 anos. Diante das gritantes, qual uma outra gritante necessidade do povo bananeirense no seu ponto de vista? O senhor tocou a agricultura, qual uma outra pasta? Olha, o comerciante e os empresários de bananeira, eles precisam ser escutados. Há uma crítica muito grande, desde os mais ricos aqui dos condomínios, alguns com quem teve possibilidade de conversar, né, independente de política, até o pequeno comerciante do centro da cidade. E aqui um abraço para a empreendedora Fátima Lucena, ex-vereadora e ex-secretária, não é? E ela sabe do que estou falando. Há uma crítica muito grande que não se entende por que esse prefeito nunca teve coragem de chamar os comerciantes, os empreendedores, para conversar, saber o que eles estão passando e como a prefeitura pode intervir para melhorar a situação do nosso comércio, né? Para você ter uma ideia, quando começou essa história do coronavírus, para fazer propaganda, dizer que é exemplo em prevenção de saúde, que não é nada, se decretou fechar a igreja sem conversar com pastores e padres. Se decretou dar blackout no comércio, fechar tudo, para tudo, sem conversar com os comerciantes e empresários, para estudar uma saída que, ao mesmo tempo que se preocupa com a saúde do povo, não quebra os comércios e nem fecha as igrejas, porque a gente sabe que o alimento espiritual, que é a fé das pessoas, é um dos bens que mais tem que ser bem cultivado. Então, veja, existe ainda a cultura, atualmente, na administração em Bananeira, a cultura do imperador, onde se decreta tudo de cima para baixo, sem conversar com o público. Ora, por sinal, um dos projetos que eu me orgulho de ter feito foi o que criava o Conselho de Desenvolvimento Econômico do município de Bananeira, que eu não sei por que o atual prefeito ainda não instituiu, porque já faz mais de 2 anos que eu fiz esse projeto e até os vereadores dele votaram favorável por entender a importância. O senhor, sendo um ouvidor dessa classe, desses comerciantes, no seu entendimento, o que se torna ainda mais gritante na necessidade de pedido de eles serem ouvidos pelo executivo, que até o momento não torna a parte de, assim, serem assistencializados de uma vez por toda, um amplo entendimento técnico de como possam fazer mais e mais pelo empreendedorismo no município. Pronto, olha. Por exemplo, você vê que Bananeiras tem uma dificuldade ainda não encontrou a saída exata para fortalecer, por exemplo, a feira. Então, você vê que o comércio caindo nos pedaços, foi preciso o Ministério Público ir em cima, fechar o comércio, gerando um prejuízo para um monte de gente, por conta da irresponsabilidade do atual prefeito. Fechar o mercado, no caso. O mercado público, para poder a prefeitura entender que tinha que reformar e oferecer condições dignas de higiene e de trabalho às pessoas, que por sinal ainda não foi devolvida à população. Quer dizer, não pode ser assim. Um prefeito atento e um time de vereador atento geralmente identifica os problemas que travam o comércio antes, procura identificar antes para procurar sanar esses problemas, pensando na melhoria das condições de trabalho do comerciante que ali habita, né? Há uma crítica muito grande dos empresários que em Bananeiras se confunde fazer turismo com mudar o São João da praça lá para frente da casa do ex-prefeito Augusto. E não é, né? O turismo religioso, por exemplo, em Bananeira, está abandonado. Você sobe para o cruzeiro, está lá todo o calçamento todo afundado. Nessa região de Roma, você encontra capelas maravilhosas nos altos da serra que não tem nem acesso. Uns cantos que é de encher os olhos de qualquer cidadão que vier de qualquer canto do Brasil visitar a Bananeira, que gostaria de conhecer pela paisagem, que é bacana, é muito bonito a paisagem natural de Bananeiras, a visão que tem de outras cidades e também a característica colonial daquelas igrejinhas feitas à moda europeia, né? Capelinha ali nos sítios, né? Dentre outras coisas. Se a gente for ver, por exemplo, o ecoturismo, o que é que se faz de ecoturismo em Bananeira, né? Para o pessoal que gosta de um turismo apreciando as belezas naturais, não é? Em relação às matas do município. Vereador, não se faz nada. Turismo de aventura, o que é que se faz? Nada. Então, turismo de evento, só o São João. Quer dizer, está na hora da gente pensar um calendário que seja ano todo. Então, há uma cobrança dos novos vereadores, que com certeza será muito cobrado, do atual prefeito, o povo espera isso de Mateus,
espera do futuro secretariado respostas, melhorias em relação à política de turismo, para atrair mais investimento e gerar mais emprego para o nosso povo que não vê mais futuro em correr para o Rio de Janeiro e São Paulo, aonde também está difícil de arrumar emprego. 8h33, você está ouvindo o Jornal Correio da Manhã, estamos entrevistando o vereador Nicodemos Costa, de Bananeiras. O senhor tocou num assunto importante, aquela questão da necessidade do mercado, onde se já é necessário um entendimento de uma construção ou de uma reforma, de algo que realmente ampare aqueles comerciantes que semanalmente estão na Feira Livre. E nós tivemos tão recente também a construção, né, e em andamento está, não sei como está o fator, se já foi concluído, da Câmara Municipal, que fica ali ao lado. O senhor, como vereador, contestou essa construção, uma vez que o mercado, no seu ponto de vista, teria mais necessidade de uma reforma? Na condição de vereador daquela casa, o senhor representou algo contra essa, vamos dizer, incoerência, onde um mercado necessitaria mais do que a própria Câmara? Não, e eu te justifico pela seguinte questão. Sim. Primeiro, o mercado público tem que ser reformado com os recursos da prefeitura, que no caso 47 milhões de orçamento por ano, em média, chegando até a 52 milhões ao longo desses 8 anos de administração do atual prefeito. Chegou a ter anos de ter receitas superiores a 50 milhões. Então, uma coisa não justifica a outra. E a outra questão é que a Câmara, por lei, ela deve receber no mínimo 6% da verba da receita do município. Ou seja, tem meses de receber aproximadamente entre 120 e 150 mil. Então, o novo prédio da Câmara, ele foi feito com recursos próprios do 10º, que vem para a Câmara, para investimento na própria estrutura da Câmara. Não foi com verbas da Prefeitura que vem para outros fins. Por isso que não houve contestação na época, por essa questão. Mas se fosse para a Prefeitura tirar dinheiro da saúde, da educação, do mercado público, de outros setores, para investir na Câmara, aí sim, pode ter certeza, não contestaria. Qual foi o objetivo maior dessa construção da Câmara? Ela aumenta significativamente a capacidade de pessoas para assistir às sessões? Aumenta. A Câmara atualmente... Quantos por cento, o senhor tem uma ideia? Eu digo, a Câmara atualmente ela vai ter condições de ter quase 130 pessoas sentadas. Outrora? Eu digo, outrora não chegava nem a 90. E ficava muito imprensado ali, em uma cidade do tamanho de Bananeira, não tem condições de ter uma Câmara do tamanho de nada, né? Que é uma cidade onde o povo está cada vez mais politizado, cada vez mais interessado em participar da vida, das atividades políticas, administrativas e culturais do município, e que não dá mais para ficar de todo jeito, né? Uma coisa não justifica a outra, foi um termo que o senhor acabou de me falar nessa situação de construção da Câmara, uma vez que ela tem o seu próprio recurso, naturalmente, prefeitura, que caberia, naturalmente, a construção de um novo mercado público. Mas os senhores, como fiscais, né, do município, da lei, não teria total autonomia para se fazer, naturalmente, ou com muita veemência, a cobrança ao executivo, unindo-se todos, independente de situação ou posição, para requerer melhorias para aqueles que trabalham, que labutam diariamente através de seus comércios diversos de ações que são utilizadas no mercado? Mas isso a gente sempre fez. O problema é que o vereador tem um poder de cobrar do prefeito em forma de requerimentos ou discurso na Câmara ou na imprensa, mas não tem o poder de obrigar o prefeito a fazer, né? Que isso é uma das características da democracia. Você denuncia, aponta onde está o erro, diz como resolver, mas cabe ao prefeito fazer ou não. O prefeito só é obrigado a fazer aquilo que a lei obriga, e as instituições de controle externo obrigam. Ele não tem muita obrigação ele pode até ouvir e fazer se achar que deve fazer aquilo que o vereador pede, mas não é obrigado. O problema é esse, por isso que
O mercado público, que inclusive era uma cobrança do vereador Nicinho, e que a gente, eu, Gilson e os outros reforçavam, isso aí, ó, foi 4 anos de briga, porque o prefeito foi preciso a justiça entrar no meio para poder sair alguma coisa, lamentavelmente. E quem está pagando é o pobre do comerciante. 8h38. Vereador Nicodemos, eu preciso faturar. Chamar aqui mais um bloco comercial e quero mais uma vez abraçar e agradecer a todos os bananeirenses